aleluia, 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 aleluia. Parece que finalmente o Vasco da Gama terá um novo treinador. Pelo menos são as informações de agora. Ramon Dias teria aceitado a proposta do Vasco da Gama para ser o novo treinador do Cruz Maltino. É claro que eu só vou acreditar quando ele estiver sendo apresentado, quando o contrato já estiver assinado, enfim, quando ele já estiver no Brasil. Ramon Dias é um treinador argentino. Segundo as informações, ele é aguardado ainda hoje aqui no Brasil para assinar o seu vínculo com o Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso. O Ramon Dias é um treinador que disputou o último Mundial de Clubes com o Al Hilal, inclusive eliminando o Flamengo na semifinal do campeonato. Vamos falar nesse vídeo também sobre Medel, anunciado hoje de forma oficial pelo Vasco da Gama. Repercutiu bastante fora do Brasil, né? Porque aqui na bolha vascaína estava todo mundo revoltado com a questão do treinador, todo mundo reclamando, mas fora do Brasil, na América do Sul, a chegada do Medel ao Vasco da Gama repercutiu bastante e você vai conferir aqui nesse vídeo. O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo, e vou começar com um recado aqui da FUT Fanatics, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Você está procurando um lugar seguro, confiável e com entrega rápida para comprar os seus produtos do Vascão? Então você encontrou FUT Fanatics. E vou trazer para você a promoção do dia, hein? Se liga nessa camisa aí, olha o precinho que ela tá saindo, meu amigo. Tá quase de graça, né? E vai ficar mais barato ainda se você utilizar o cupom MACHÃO10, que dá 10% de desconto em qualquer produto do Vasco da Gama. Então, para você comprar camisas oficiais do Vascão com desconto, é só ir no site da FUT Fanatics e utilizar o cupom MACHÃO10, que você vai ter mais 10% de desconto. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você aproveitar. Precinho camarada lá na FUT Fanatics. Bom, o dia hoje foi bastante agitado, né? O torcedor vascaíno hoje, durante o dia, viveu um turbilhão assim de emoções. Primeiro, o torcedor já acorda com a recusa do Alfaro, né? Treinador ex-Boca Juniors, que o Vasco estava negociando. E ali parecia que a gente estava num cenário realmente de terra arrasada, que o Vasco não ia conseguir trazer ninguém, que nada ia dar certo, enfim, protestos, né, da torcida nas redes sociais. A hashtag Fora Paulo Brax, Fora Luiz Melo foram os dois assuntos mais comentados do Brasil, né, durante o fim da manhã e o início da tarde de hoje. Então, assim, uma pressão absurda, a torcida revoltadíssima por conta da demora do Vasco na busca por um novo treinador. Agora, já no meio da tarde, né, o Vasco chegou a um acerto com o Ramon Dias. A gente vai falar aqui sobre o Ramon Dias daqui a pouquinho. Porque antes, vamos falar aqui do Gary Medel, né, que foi anunciado de forma oficial pelo Vasco, mas esse anúncio passou quase que despercebido, né, entre os torcedores do Vasco, porque foi uma coisa, o Vasco anunciou ali nas redes sociais no momento que a torcida estava revoltadíssima, todo mundo desesperado, todo mundo maluco, agoniado, porque nenhum treinador aceitava, todo mundo recusando, o Alfaro recusou, o Thiago Nunes recusou, ninguém queria treinar o Vasco, estava aquele desespero total. Nisso o Vasco anunciou, né, a contratação do Medel, e se você fosse ali na publicação, tava todo mundo só comentando, fora Paulo Brax, fora 777, fora Luiz Melo, gestão incompetente, cadê o treinador, cadê o treinador, cadê o treinador? Ninguém exaltava, né, a chegada do Medel, tava todo mundo desesperado. Mas o Medel foi anunciado de forma oficial pelo Vasco da Gama. A publicação está aparecendo aí na sua tela, e no site oficial o Vasco publicou o seguinte: o Vasco acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 23. Trata-se do volante Gary Medel, de 34 anos, ex-Bolonha da Itália. O chileno é o terceiro jogador que se junta ao elenco do Gigante da Colina nessa janela de transferências. O contrato do jogador será válido até dezembro de 2024. Natural de Conchalí, no Chile, Medel iniciou a carreira na Universidade Católica do Chile e passou por Boca Juniors, Sevilha, Cardiff, Internacional de Milão, Besiktas e Bolonha. Medel faz parte da vitoriosa geração chilena que conquistou a Copa América em 2015 e a edição especial de centenário da competição em 2016.
A chegada do Medel ao Vasco da Gama repercutiu também no site da Conmebol, né? A Conmebol publicou ali dizendo que um bicampeão da América volta ao continente e Medel Pitbull foi apresentado como reforço do Vasco da Gama. A seleção chilena, onde ele é capitão e ídolo, também publicou ali uma postagem, né, dando boas-vindas ao Medel de volta ao futebol na América do Sul como jogador do Vasco da Gama. Então, assim, dá pra gente ver que é um jogador muito querido aqui no futebol sul-americano e é uma contratação de nível internacional, né, uma contratação que realmente tem um bom nível. Só que, naquele momento, todo mundo estava bastante estressado com a situação ali do treinador. Esse é Gary Medel, reforço do Vasco da Gama. Boa sorte ao Pitbull Medel, que, cara, vai ajudar bastante o Vasco nessa sequência de temporada, com toda certeza. É um cara muito experiente, é um cara vitorioso, é um cara raçudo e é um cara que não sente pressão. Vai ajudar demais o Vasco nessa missão árdua, né, de tentar sair desse buraco que o Vasco está enfiado. Pois bem, vamos voltar agora aqui ao assunto treinador, né? Durante a manhã foi um desespero, um Deus nos acuda total após a recusa do Gustavo Alfaro, né? Que todo mundo já dava como praticamente certo que seria o treinador do Vasco da Gama. Ele recusou o Vasco, de acordo com o Globoesporte.com, alegando que não achava que as peças que o Vasco tem seria capaz de sair do buraco que o Vasco está enfiado. Isso porque ele é autor de um livro que eu vou colocar na tela, mas é algo do tipo O Treinador das Utopias Impossíveis, enfim, que gosta de desafios impossíveis, mas mesmo assim ele recusou o desafio do Vasco da Gama. Aí eu pensei, lascou, né? Se nem o cara que gosta de desafio impossível aceitou esse desafio, é porque a coisa realmente tá num nível de desespero que é absurdo. Enfim, pressão demais, torcida revoltada, todo mundo chiando a beça, até que surgiu a informação que o Vasco acertou com Ramon Dias, treinador que já tinha sido ventilado no Vasco, né, no mês passado. A informação é a seguinte, que após a recusa de Gustavo Alfaro, o Vasco definiu outro alvo e acertou a contratação do também argentino Ramon Dias. O treinador de 63 anos de idade está sem clube desde maio, quando deixou o Al Hilal da Arábia Saudita para retornar à Argentina. Ele deve chegar ao Rio de Janeiro nessa quarta-feira, ou seja, amanhã. O nome de Ramon chegou a ser ventilado no Vasco no fim de junho, mas o Vasco naquela situação negou o interesse. Com a recusa de vários treinadores, o argentino voltou à pauta e foi procurado pela SAF vascaína. O jornalista argentino César Luiz Merlo informou o acerto primeiramente e a informação foi confirmada pelo Globoesporte.com. O argentino terá sua primeira oportunidade no futebol brasileiro. Ele chegou a ser anunciado pelo Botafogo em 2020, mas não comandou o clube por questões de saúde. Ele teve que passar por uma cirurgia na garganta e nesse período o Botafogo acabou rompendo o contrato. Ele não chegou nem a dirigir o Botafogo de forma oficial. Lá na Argentina, ele comandou o San Lorenzo e o Independiente, além do próprio River Plate, onde ele foi multicampeão pelo River, né? É um dos ídolos lá da equipe argentina. No seu currículo internacional, ele tem passagens pelo futebol inglês, futebol do México e futebol do Paraguai. E estava no Al Hilal da Arábia Saudita, onde eliminou o Flamengo no Mundial Interclubes. As negociações foram difíceis pelo momento do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco perdeu 8 dos últimos 9 jogos e é o penúltimo colocado. A direção do Vasco promete contratar mais reforços nessa janela para mudar a rota do time nas próximas rodadas. Então, parece que a situação do treinador realmente está definida. Ramon Dias será o novo treinador do Vasco da Gama. Já tem um acerto, né, entre as partes. Por enquanto, um acerto verbal entre Vasco e Ramon Dias. Mas o Vasco é aquilo. A gente só pode cravar quando ele já estiver aqui no Rio de Janeiro, dando a sua entrevista coletiva, dando o seu treino. Porque para daqui a pouco ter uma reviravolta e melou de novo, é inacreditável, né? No Vasco tudo acontece. Ainda mais com Paulo Brax comandando as negociações. Mas tomara que dessa vez realmente essa novela tenha acabado. E falando sobre o treinador, eu acho que, cara, o Ramon Dias é um bom treinador, é um nome muito interessante, é um nome que lá atrás, quando foi ventilado, a gente achou um nome interessante, depois a coisa acabou esfriando, mas acho que é sim um nome que tem condições de ajudar o Vasco nesse momento, muito experiente, muito vencedor e tem sim condições de tirar o Vasco dessa situação. Eu já estava tão desesperado que eu já estava aceitando Jair Ventura, Zé Ricardo, enfim, qualquer um que chegasse eu já estava aceitando. O Vasco ainda conseguiu, aparentemente, um treinador de renome internacional, que é o Ramon Dias. Boa sorte para ele.
Saudações vascaínas, deixa o seu like, se inscreva, até a próxima. Fui!